pessoal, o professor Ricardo Said aqui, a disciplina de governança corporativa, semana 2, onde a gente vai falar um pouco de governança e performance organizacional, estratégia empresarial e a relação com os stakeholders. Isso tudo é proposto no livro da semana 2 e nós vamos discutir de forma resumida, né, tudo que foi colocado. Eu acho que esses vídeos, dessa forma, agregam muito para vocês, porque a gente pega eu pego, né, todo o conteúdo do livro, faço o resumo que vocês precisam conhecer através desse PowerPoint. Dá um pouco mais de trabalho para mim, mas acho que facilita muito mais para vocês assistirem por aqui do que lerem o livro inteiro, né, aquele trecho do livro todo, ok? Então, vamos ver o que é proposto. Então, gente, como na introdução, né, dessa aula, semana 2, aí ele diz que o texto, né, que a gente vai estudar visa demonstrar a importância da governança corporativa nos dias atuais para as organizações, sua relevância para a gestão, os acionistas e todas as partes envolvidas, né? Eu acho que é um tripé aí da importância da gestão, da governança, desculpa, da governança corporativa, que a gente precisa deixar bem entendido. Essa relevância não é somente para a gestão interna das empresas. A importância vai também aos acionistas que colocam dinheiro nas ações da empresa, né, que compram ações da empresa e têm ali o seu capital investido na empresa. E vai também de todas as partes envolvidas, né, que são os stakeholders, em relação ao funcionamento daquela organização, né? Então, quando a gente fala de partes envolvidas, a gente vai falar de pessoas que, de alguma forma, são afetadas positivamente ou negativamente pela organização. Então, a gente ter uma maior transparência nos seus processos de gestão, né, com a governança corporativa, a gente vai conseguir também agregar valor, né, agregar informação fidedigna também para essas partes envolvidas. Então, a gente vai abordar a importância da governança partindo de três vértices principais. A importância da governança para a performance organizacional, para a concepção da estratégia organizacional e para a relação, obviamente, com as suas partes envolvidas, que são os seus stakeholders. Então, mais uma vez, né, é importante definir governança como um sistema de controles, regulamentações e incentivos delineado para proteger os interesses dos proprietários internos, né, e dos seus próprios acionistas, né? Isso a gente chegou a ver na semana 1, todo esse conceito de governança. Até chegarem ao estágio atual, as grandes corporações passaram por três estágios: a do empreendedorismo no século XIX, a do expansionismo, que foi coadjuvado pelo desenvolvimento dos mercados de capitais, e o da fragmentação, resultante de processos sucessórios da vigorosa demanda por recursos. Né? O Giovanella, 2007, né, ele diz que nas últimas décadas do século XX, formou-se um novo estágio, cuja característica principal é a busca por um sistema equilibrado de decisões, que dê sustentação e fortaleça, né, perenidade das corporações, e a preservação de seus objetivos tangíveis e intangíveis. Esse novo estágio deu origem à governança corporativa, né? Então, no século XIX, o estágio do empreendedorismo, e agora nós temos o estágio da governança corporativa. Então, que tornou-se, né, com essa disseminação dessa prática de governança, ela se tornou peça fundamental na dinâmica empresarial do século XXI. A gente vem discutindo toda essa importância e a gente vai agora falar um pouco dessa importância relacionada à performance da organização, o aprimoramento dessa performance, né? Então, a sobrevivência de uma organização depende de um sistema de gestão e da medição do desempenho, fruto da definição de estratégias, né? Quando não ocorre a medição do desempenho, este não pode ser gerenciado. Então, se a gente não mede, a gente não consegue gerenciar. Isso é uma máxima da administração, né? E, consequentemente, da governança. O gerenciamento de uma empresa por meio de um sistema de mensuração de desempenho frequentemente é visto como essencial, né? Medir o desempenho para tomar decisões e melhorar esse desempenho, essa performance ao longo do tempo, né? É o que se deve buscar. O gerenciamento do desempenho só pode ser realizado quando existe um processo de medição, né? Quando este estiver ausente, o gerenciamento não permite identificar adequadamente os problemas, não torna claro o que se espera de cada executante e, consequentemente, inviabiliza a adequada tomada de decisão e a retroalimentação do processo, crucial para o aprimoramento contínuo da organização. Precisa-se ter
para gerenciar um processo de medição eficiente, né, e constante. Os indicadores de desempenho, né, se referem à forma como os resultados são medidos e devem estar dentro de parâmetros aceitáveis, podendo ser descritivos ou numéricos. Para Harrington, essas medições devem ser baseadas principalmente na eficiência e na eficácia. A gente entender indicador é a gente perceber o seguinte: a gente não pode, se você imaginar um carro e você ficar olhando pelo retrovisor, a gente poderia dizer que esse retrovisor seria um indicador do passado, né? De coisas que aconteceram no passado, que estão passando e que você tomou decisão lá atrás, ou que você pode até mesmo num aprendizado saber o que vai acontecer para frente. Mas a gente não pode pensar em dirigir um carro somente olhando pelo retrovisor. A gente precisa ali do painel de instrumentos, e a gente vê que as empresas, né, automobilísticas, por exemplo, têm investido cada vez mais em sensores, né, em informações digitais ali no painel, para que o motorista ele possa até prever situações. Então ele analisa o que está ali, ele mostra a situação atual, por exemplo, a quilometragem que eu estou agora, eu vou saber se eu preciso reduzir, se eu preciso aumentar a velocidade para uma ultrapassagem ou não, né? Se eu não tiver aqueles instrumentos, aqueles indicadores sinalizando a minha situação atual e até me propondo situações futuras através de um aprendizado, eu não vou conseguir ter eficiência e eficácia dirigindo o veículo. E remetam isso para uma organização. É mais ou menos a mesma analogia, né? Não adianta só eu olhar pelos retrovisores. Eu preciso de indicadores que vão mostrar a situação atual para que aí sim eu possa gerenciar. Eu meço e tenho um processo de medição bem estabelecido e aí eu vou tomar as melhores decisões. E notem que esse processo de medição, né, esses indicadores no processo de medição são importantes também para quem coloca o dinheiro na instituição. Então, os acionistas, né, as pessoas que estão fora da empresa, que também são donas da empresa, precisam ter em mãos uma análise, né, um valor constante do que está acontecendo dentro da empresa. E nada melhor do que você ter indicadores para demonstrar esse sucesso ou não da empresa através do que está acontecendo dentro dela, através dos seus indicadores, né? Então, a perspectiva financeira, que considera a visão dos acionistas, a perspectiva do cliente, que considera a satisfação e retenção desses, a perspectiva dos processos, que considera a satisfação de acionistas e clientes, né? A perspectiva de aprendizado e conhecimento, que considera a capacidade de melhorar e modificar sempre, envolvendo pessoas, sistemas e processos, né? Perspectiva financeira, perspectiva de cliente, perspectiva de processo e perspectiva de aprendizado, para que esse processo se auto-regule, né? E que cada vez mais cresça, né? Atendendo essas visões de acordo com cada perspectiva dessa. O sistema de mensuração de desempenho deve considerar a eficiência dos recursos utilizados e demandados pelos objetivos estratégicos da empresa, constituindo o chamado indicador vertical, né? E a eficácia dos objetivos estratégicos da empresa, constituindo o indicador transversal. Eficácia, indicador transversal; eficiência, indicador vertical. A estrutura da governança corporativa pode ser resumida na figura que nós vamos mostrar posteriormente. Como a gente vai observar, a governança está num nível acima da gestão, propondo uma estrutura que visa atingir os objetivos da organização e assim promover uma melhor performance. Então notem que a governança, esse conceito de governança estará sempre acima da gestão, né? Interligando aí de uma forma ampla quem está aí fora, os acionistas, né, os stakeholders, com a alta gestão da organização, né? E ali sendo um filtro, né, e a mesma coisa, um norte para que essa alta gestão também faça as melhorias, né, que serão necessárias para esse processo. Então, a implantação de sistema de monitoramento passa a ser um dos principais instrumentos pelo qual o Conselho de Administração pode acompanhar o desempenho e avaliar a aderência das ações dos gestores às estratégias definidas, né? Então, o Conselho de Administração monitora o desempenho e avalia a aderência de ações do gestor em relação ao que foi planejado. Vamos ver na figura, tá vendo? Então, notem que a governança está acima, é o conceito, né? Aí você tem o conselho de família, os sócios, e embaixo o conselho de administração ligado depois com o diretor-presidente. Então, assim, notem que dentro desse contexto de governança, como que a gente acaba criando camadas, né,
de proteção à tomada de decisões erradas ou ineficientes do diretor-presidente. Ele não está sozinho no processo de tomada de decisão. Ele tem acima dele o conselho de administração, que por sua vez tem os sócios, que por sua vez tem até outro conselho de família, dependendo se for uma empresa de gestão familiar, né? Linkado a ele, você tem auditorias, você tem comitês, você tem conselho fiscal, tudo isso permeado por esse conceito de governança corporativa, né? Ela está ali sempre a governança vai estar sempre monitorando o que esse diretor, né, através do conselho de administração, o que esse diretor-presidente está fazendo com os recursos investidos pelos sócios, né? Eu acho que ali dá uma abrangência muito grande para vocês. A estratégia é parte central da elaboração das métricas de performance e elemento fundamental no contexto da governança corporativa. O conceito de estratégia começou a ser utilizado na administração de empresas na década de 50, com o objetivo claro de mostrar às empresas uma nova perspectiva de futuro, a partir do conhecimento de como expandir os negócios e melhorar o desempenho empresarial, né? A estratégia pode ser vista como habilidade para lidar com o futuro. Nesse sentido, ela tem a relação com a concorrência, né? Estabelecer uma estratégia não significa criar uma muralha impenetrável. Então, se eu posso ter a melhor estratégia, mas a minha concorrente vai estar querendo sempre furar essa muralha, né, que eu tenho, imaginando a estratégia como sendo algo como ápice, né? É claro que a empresa precisa de estratégia, ela é parte central da elaboração das métricas de performance, né? Que é fundamental no contexto da governança, mas ela não é impenetrável pelos concorrentes, né? Então essa estratégia ela tem que estar altamente dinâmica, ela tem que estar sempre em construção, sempre em modificação, sempre em adequação, para que eu possa sempre ter uma vantagem competitiva que não é durável, né? Que não é impenetrável em relação aos meus concorrentes. Então, e a relação da governança com os stakeholders, né? Então, é possível afirmar que a necessidade de implementar a governança em uma empresa está diretamente relacionada à ampliação no número de partes interessadas no futuro dela. Quando uma empresa cresce, capta recursos financeiros com investidores de fora, tem um ingresso de diferentes sócios, desenvolve parcerias com fornecedores e instituições de classe e aumenta sua relevância para os clientes, passa a ser fundamental que todas essas partes envolvidas, né, investidores, sócios, fornecedores, instituições de classe, tenham acesso às informações relevantes do negócio. E a governança se faz necessária para que essas informações transparentes cheguem a esses envolvidos. Então, Clarkson define os stakeholders como pessoas ou grupos que possuem ou reivindicam propriedade, direitos ou interesse na organização e suas atividades, no passado, no presente ou no futuro. Estes direitos ou interesses reivindicados resultam de transações com a organização ou ações por ela tomadas. Então, tanto ações, quanto transações, quanto informações para pessoas, para elementos que, de alguma forma, detêm, né, ou reivindicam propriedades, direitos ou interesses sobre a organização. Então, todos eles são os chamados stakeholders e, por estarem nessa classe, têm todo o direito a ter as informações transparentes e entender também todas as transações que a organização está realizando através do seu diretor executivo, né, e que, por sua vez, passou pelo conselho de administração, deve passar pelo conselho de administração da empresa. Então, esse mesmo autor ele propõe uma divisão direta dos stakeholders, com interesses, demandas ou direitos similares em dois grupos, os stakeholders primários ou secundários, né? Então, o autor defende que os stakeholders primários são aqueles que possuem um elevado nível de interdependência com a organização. Clarkson aponta como stakeholder secundário as organizações religiosas, os grupos de advogados, as comunidades, os ativistas, os movimentos sociais, os movimentos ambientalistas e outras organizações não governamentais, entre outros. Então, primário, ele tem elevado nível de interdependência com a organização. Se você pegar um acionista, ele é considerado, por exemplo, um stakeholder primário, né? Um stakeholder secundário, a gente poderia dizer um sindicato, por exemplo, né?
uma associação de moradores do bairro onde a empresa está embutida, né? Também são stakeholders secundários para a organização. Então, agora, a nossa atenção maior, não significando que o stakeholder secundário não vai ser levado em consideração, mas a nossa preocupação maior será sempre com os stakeholders primários, né? Que a gente realmente são as pessoas que diretamente, por exemplo, investiram seu capital na organização, tá? E por isso querem resultados cada vez melhores, né? Com indicadores cada vez mais positivos, né? Atendendo realmente aos princípios e objetivos do qual a empresa foi estabelecida, tá ok? Eu acho que é isso aí o resumo dessa semana. Um grande abraço.